Opa! E aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o massacre ao povo armênio ocorrido há mais de 100 anos atrás e que recentemente foi reconhecido pelos Estados Unidos como um genocídio. No dia 24 de abril de 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu como um genocídio os assassinatos em massa sofridos pelo povo armênio no início do século XX pelas mãos do Império Turco-Otomano. A Turquia, sucessora do Império, nega que tenha cometido um genocídio na época da Primeira Guerra Mundial. A decisão de Biden agrada a grande diáspora armênia nos Estados Unidos e no mundo, mas o governo turco, que é aliado dos Estados Unidos na OTAN, pode retaliar a medida. Com a declaração, dada exatamente no dia em que se relembra 106 anos do início do massacre, Biden atende a uma reivindicação histórica da Armênia, ex-república soviética, localizada no Cáucaso, que tem uma grande comunidade nos Estados Unidos e no Brasil também. O Império Otomano é acusado de ter cometido genocídio contra o povo armênio, com matanças e deportações em massa de integrantes dessa população, que viviam no leste da região da Anatólia, onde hoje corresponde às fronteiras da Turquia com os países do Cáucaso. Gostaria de pedir que, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, que por favor deixe um like e se inscreva no canal, pois isso ajuda demais. Também tem um sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar o canal financeiramente. A questão armênia é bem anterior aos massacres de 1915, pois essa população se dividia entre os impérios russo e otomano, na região do Cáucaso, desde o século XVI. Embora tivessem seu próprio país, e alguns entre eles reivindicassem a sua autonomia, há vários séculos os armênios viviam nas cidades do Império Otomano. Eles eram funcionários públicos, professores, policiais, soldados do exército e médicos que dividiam a sua vida diária com os vizinhos turcos. Em 1895, uma forte repressão e um movimento nacionalista de armênios no Império Otomano deixou entre 100 mil e 300 mil mortos. Por quase 3 décadas, episódios de perseguições em massa e deportações se sucederam em diferentes regiões da Turquia. Os crimes que os turcos cometiam, inclusive em alguns momentos auxiliados pelos curdos, envolviam o assassinato de armênios. No final do século XIX, no contexto dos movimentos nacionalistas pela Europa, surgiu o panturquismo, um movimento nacionalista radical, defendido pelos chamados jovens turcos, que era uma vertente política que haviam tomado o poder do Império Otomano em 1908. À frente dos jovens turcos estavam 3 pachás, sendo o Mehmed Talad Pasha o mais ativo, idealizador e executor do genocídio contra os armênios. Em outubro de 1914, o Império Turco-Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Quando o Império Otomano sofreu grandes perdas nos combates que afetaram as províncias armênias, as autoridades responsabilizaram os armênios e lançaram uma campanha de propaganda que os classificavam como inimigo interno. Mas é a partir do dia de 24 de abril de 1915 que teve o início da desenfreada matança que, em semanas, provocou a morte de 1,4 milhões dos 2,1 milhões de armênios da região. A maioria deles foi executada posteriormente ou deportada. A data é, desde então, para todos os armênios do mundo, o dia de relembrar o genocídio armênio. No posto de ministro do interior, Talad ordenou no fatídico 24 de abril a prisão e execução de 250 intelectuais e líderes armênios que viviam na então capital Constantinopla, atual Istambul. Entre eles estavam toda a redação do jornal Azadamart, o principal órgão de comunicação em língua armênia no Império. Posteriormente, seria imposta a Lei de Deportação Temporária, que seria a luz verde para o grande genocídio que já vinha sendo realizado desde outubro do ano anterior, quando os otomanos entraram em guerra contra a Rússia e acabaram perdendo sua primeira batalha.
Como parte do povo armênio vivia em territórios russos, o governo dos jovens turcos associou os armênios aos russos e acusou o povo da Armênia de traírem a Turquia. Tal argumento seria usado pelos turcos ao longo dos anos para justificar o genocídio como consequência dos combates da Primeira Guerra Mundial e não como uma matança planejada. Contudo, uma das provas apontadas de que aquilo de fato era um genocídio foi uma medida clara tomada pelo governo. Todos os soldados e policiais armênios a serviço do Império foram desarmados. Além disso, conforme o relatório elaborado pelo Tribunal Permanente dos Povos, o Império Otomano também deportou massivamente os moradores das províncias da Armênia, que eram forçados a sair do país e não tinham para onde ir. A elaboração do plano ficou a cargo do Comitê da União e Progresso, em Constantinopla, que fornecia armas, veículos e apoio à SO, ou Organização Especial, que executava as ordens. A ASO tinha poderes para demitir os funcionários que não concordassem com as medidas contra os armênios. As ordens de deportação eram anunciadas publicamente. As famílias tinham 2 dias para juntar seus pertences. Idosos, mulheres e crianças tinham, no início do genocídio, o direito de serem transportados em comboios. Depois, atravessavam o deserto da Mesopotâmia, onde é hoje o noroeste do Iraque. Há relatos de que barcos repletos de armênios eram afundados no Mar Negro e o Rio Tigre. Nas aldeias remotas, onde haviam poucas testemunhas, mulheres eram estupradas, crianças crucificadas e milhares enforcados ou decapitados pelos soldados do exército, policiais e membros da organização especial. Com seus proprietários expulsos, as casas eram vendidas e os pertences saqueados. Em alguns casos, os turco-otomanos queimavam as residências com os moradores armênios ainda dentro. Também existiam campos de concentração que recolhiam os armênios, sendo um dos mais famosos em Alepo, hoje cidade síria. Mulheres e crianças andavam em filas, e soldados otomanos tomavam objetos dos prisioneiros. Não havia água ou comida para todos, sendo que milhares de prisioneiros armênios andavam até cair, magros como esqueletos. Após o genocídio, na porção da Armênia, em território turco, quase já não haviam mais armênios. Os armênios que viviam no lado russo sofreram menos com os ataques. A derrota final dos turco-otomanos na Primeira Guerra Mundial, em 1918, depôs o governo dos jovens turcos e desmantelou o Império Otomano. O Estado armênio seria reconhecido pela Turquia, mas as matanças ainda se repetiram até os primeiros anos da década de 1920. Atualmente, é bem raro encontrar descendentes de armênios que não tiveram bisavós, avós, pais ou até mesmo irmãos assassinados. A diáspora espalhou armênios por todo o Ocidente. O Brasil é um dos países que receberam um grande número de imigrantes, com cerca de 100 mil descendentes de armênios no Brasil hoje, incluindo o ator Fiuk. Nos Estados Unidos, a banda System of a Down é formada por armênios, como o vocalista Serj Tankian. A declaração de reconhecer o genocídio armênio por parte de Joe Biden foi bem recebida pelo primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, que disse a Biden que o reconhecimento de um massacre como esse é muito importante para prevenir a repetição de crimes assim. Do outro lado, o porta-voz da Turquia reagiu dizendo que aconselhavam ao presidente dos Estados Unidos a olhar para o seu próprio passado e presente. Os próprios norte-americanos já cometeram crimes semelhantes aos turco-otomanos, como citados no meu vídeo dos crimes dos Estados Unidos. Com esse reconhecimento, Biden se coloca em uma posição controversa com a Turquia, que é aliada militar dos Estados Unidos pela OTAN. Segundo agências de notícias, o presidente democrata já havia avisado sobre a decisão ao presidente turco, Recep Erdogan. No ano passado, o então pré-candidato Joe Biden já havia expressado o desejo de reconhecer o massacre de armênios como um genocídio. Segundo ele, o silêncio é a cumplicidade. Na época, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia antecipou que uma declaração de reconhecimento da questão armênia como um genocídio danificaria os laços entre Estados Unidos e Turquia. A relação entre os dois, sobretudo no contexto da OTAN, explica em parte por que os outros governos relutam em reconhecer o massacre de armênios como um genocídio.
Em 2019, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esse reconhecimento. Mesmo com a medida tendo somente um caráter simbólico, o governo turco criticou fortemente a decisão dos norte-americanos e disse, na época, que a declaração feria os acordos entre os dois países no âmbito da OTAN. O governo turco tem dificuldade em admitir publicamente que houve, em 1915, um genocídio planejado e conduzido oficialmente, semelhante ao Holocausto, que foi promovido pelo governo nazista alemão contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, e também ao Holodomor, pela União Soviética contra os ucranianos, que também tem um vídeo próprio aqui no canal. Entre os argumentos oficiais da Turquia está que o êxodo e a morte de centenas de milhares de armênios seriam um efeito colateral das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Contudo, existem conteúdos de comunicação do governo instruindo sobre como deveria ser feita a eliminação dos armênios. Oficialmente, o Brasil não reconhece o genocídio armênio, assim como diversos outros países ao redor do globo. Porém, uma resolução do Senado de 2015 reconheceu o termo, fazendo o governo turco convocar o embaixador do Brasil para explicações sobre essa ação. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixa nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante. Assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor, deixa o like. Mas é isso, valeu.